Boa noite a todos. Boa noite, Ledíssima querida, muito obrigado pela sua participação. Site Veloso, obrigado. Vamos bater um papo hoje sobre queda no faturamento e de volta aos trilhos, né? Trocar uma ideia com vocês aqui hoje, espero perguntas durante esse bate-papo da gente, né? Espero que seja produtivo para todo mundo. Só ter vocês aqui já é uma grande oportunidade, né? E vamos falar basicamente em 3 aspectos hoje, né? Economia, clientes e a área financeira. Obrigado, Willy. Paulo, obrigado. Vamos entrando. Muito prazer estar aqui, uma honra estar com vocês. Oi, Marcão. Para os íntimos, Marquinhos. Sejam bem-vindos. Pessoal, seguinte, muita gente aí conversou comigo semana passada para a gente dar continuidade a um papo sobre essa queda de faturamento, né? Eu anotei alguns tópicos aqui, às vezes a memória falha, eu não quero perder de falar alguma coisa importante para vocês. Então, assim, há uma queda de faturamento, foi visível em todos os segmentos, né? Agradecer a professor Floriano, meu grande mestre. Muito obrigado, viu, professor? É uma honra tê-lo aqui. E houve uma queda no faturamento nessa pandemia, já era de se esperar, né? Mas em alguns casos, né, foi muito sério, muito pesado, né? E muita gente perguntou, Oswaldo, como é que faz para a gente voltar, né? Principalmente no case que a gente comentou a semana passada, numa live que eu fiz com o Vitor Hugo, o case de uma retomada dessa voltar a andar nos trilhos com essa pegada, né? Foi um negócio pesado, um negócio assim que foram, sei lá, entre 600 e 700 mil empresas que fecharam no Brasil o ano passado, de todo tamanho, né? Óbvio, as menores foram muito prejudicadas, as pequenas e as médias. Fechou tudo, né? Desde shopping, lanchonete, fechou tudo. Então, isso é um negócio que em nenhuma excelente previsão e planejamento de futuro, montar um planejamento estratégico para isso de 4, 5 anos na frente, na realidade ninguém conseguiu prever um negócio desse. É quase que uma coisa imprevisível, né? Que aconteceu. Como o Leda está dizendo, foi uma coisa de reinvenção, exatamente. Muita gente se reinventou, descobriu novos talentos, muita gente conseguiu entrar naquela pegada de trabalhar de forma bem artesanal mesmo, né? Uma coisa doméstica, porque precisava sobreviver, né? Apesar do que falam, o Brasil, para mim, é um país de gente trabalhadora, gente honesta, gente séria, né? Gente que quer agregar valor à sua cadeia de ética, à sua cadeia produtiva, e isso foi um problema sério, né? Isso foi um problema sério. E eu espero realmente que agora a gente consiga entrar num outro patamar. Espero, inclusive, que todos aqui estejam bem, quem não está aqui também que esteja bem. Todo esse material, eu sempre falo, ó, todo esse material ele é gravado e estará disponível no meu canal do YouTube. Por favor, vão lá, pessoal. Quanto mais vocês clicarem, melhor, porque eu preciso atingir a meta de 100 pessoas cadastradas. Tá perto, né? Mas eu preciso de 100 pessoas cadastradas. Me ajude aí nisso, porque a gente vai ter muita coisa boa rolando, né? E além disso, me acompanha aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Oswaldo Matos, ou Oswaldo Lamatos nas redes, e no meu site, né, que é www.olamatos.com.br. Bom, eu quero começar esse papo, como eu disse a vocês, eu anotei algumas coisas aqui. Muitos clientes me falaram e vêm me falando, né,
sobre o momento atual, sobre o atual aspecto que a gente foca nessa queda de faturamento após um período assim crucial, importante para a gente começar a respirar. Pelo menos é o que está aparecendo alguma coisa no horizonte, é que há já uma perspectiva positiva, apesar de muito número negativo em relação à pandemia ainda, né? Não estamos livres de muita coisa e é muito importante que a gente deixe bem claro sobre a questão de usar máscara, usar o álcool gel, se precaver, porque todo mundo junto nós vamos conseguir sair dessa. Então, eu separei hoje aqui para esse papo, em função dessa conversa com empresários de pequeno, médio e grande porte, principalmente os empresários de pequeno e médio porte, eu separei 3 aspectos, né, que foram responsáveis por colocar as empresas de novo nos trilhos. Então, eu trabalhei muito tempo nesses últimos meses com essas empresas, observando aí, focando aí claramente em 3 aspectos. E eu gostaria de começar a falar com vocês sobre esse aspecto. Ah, Oswaldo, só tem esses aspectos? Não, não só tem esses aspectos. Existem nuances dentro de organizações de produto, de serviço, da área médica, na área clínica, na área de hospitais ou na área de supermercado, na área de varejo, shopping, vários segmentos que têm suas especificidades. Mas eu tenho um grupo aí de parceiros, né, de clientes e de amigos que trabalham comigo na consultoria, e 3 aspectos foram fundamentais para a gente começar a sair. A primeira coisa, que antes de falar dos 3 aspectos, uma coisa que eu falei a semana passada e que norteia tudo isso, é a consciência que você precisa ter de onde você está. Não adianta a gente tentar dourar a pílula, porque ela não fica bonita, apenas porque a gente quer que ela fique bonita. Então, nós temos que ter consciência sobre onde nossa empresa está, o que nossa empresa perdeu, o que nossa empresa tem a ganhar, quais são os pontos fortes da empresa, quais são os pontos a melhorar da empresa, quais são as prioridades, quais são as metas. Essa consciência é extremamente importante. Quantidade de dinheiro que eu tenho para gastar, onde é que eu vou investir esse dinheiro? Então, isso antes de falar nos pontos aí que são fundamentais para a gente, eu acho que a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. Pensem nisso antes de qualquer decisão. Onde minha empresa está e a consciência que eu preciso ter para deixar claramente definido na minha cabeça, na cabeça da minha equipe, principalmente dos meus stakeholders, onde é que eu estou naquele momento. Uma consciência do meu momento. Bom, aí, pessoal, nós entramos numa área que chama-se, eu digo o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer das 3 é entender que nossa economia é uma verdadeira gangorra, né? A gente fala que existem 3 situações nas variáveis, né? São as variáveis controláveis, são todas estratégicas, mas as variáveis controláveis, as variáveis incontroláveis e as variáveis monitoráveis. As variáveis controláveis, que a gente costuma falar, são todas as variáveis que estão da porta da empresa para dentro. Essa eu consigo controlar, que basicamente são meu produto, o produto que eu ofereço, o serviço que eu ofereço, o tipo de qualidade que eu quero oferecer, o preço que eu quero oferecer esse produto, né? Onde eu quero vender esse produto e que tipo de comunicação eu quero fazer esse produto. Existe uma máxima hoje que diz que ou você tem os 4 ou você não tem nenhum, né? Por quê? Porque é importante você ter um bom produto com um preço definido, com a comunicação correta e, paralelamente a isso, um local, uma praça, onde você vai vender esse produto. Então, essa é a primeira análise. Essas variáveis são chamadas variáveis controláveis. Essas eu tenho como controlar dentro da minha organização. Existem as variáveis incontroláveis. Por exemplo, concorrente é uma variável incontrolável. Você não tem como
controlar seu concorrente. Você pode até influenciar, você pode até monitorar, mas você não tem nenhum controle. Esse é uma variável incontrolável. Intempérie do tempo é outra variável. Um tsunami, uma chuva, uma barreira que cai na sua cidade, são situações que você não tem como administrar, você não tem como prever uma coisa desse tipo. O caso da pandemia é uma variável absolutamente incontrolável, né? Então, essa é outra. Outra questão que a gente cita, eu não vou citar todas aqui, porque senão vai ficar muito cansativo, mas é a política, né? É outra variável incontrolável. Você não sabe o que vai acontecer com a política. Então você não pode olhar para uma variável incontrolável e dizer assim, eu vou decidir sobre isso. Então esse é o primeiro caminho. A nossa economia, ela é uma economia que é uma gangorra, ela sobe e desce, sobe e desce. E existem as variáveis monitoráveis. Essas variáveis, elas têm como precedente aquilo que eu posso monitorar que possa ou não acontecer. Ah, Oswaldo, é inexato? É inexato, não é uma ciência exata, né? Estratégia, planejamento, a gente tenta aproximar tudo da realidade futura. Ou seja, eu trago para hoje uma realidade que eu quero daqui a algum tempo. Que foi o nosso caso em relação a trazer as empresas para o trilho a partir do momento que nós estamos vivendo e a partir do momento que nós vivemos. Isso demonstra aí, pessoal, uma clara posição de perpetuidade da empresa, né? Então, eu preciso ter um controle absoluto, mesmo das questões que não são das variáveis incontroláveis. Eu preciso ter um monitoramento, eu preciso estar aferindo a temperatura dia a dia, passo a passo. Eu tenho que ler jornais independentes, eu tenho que ouvir reportagens, eu tenho que ler questões internacionais. Ah, Oswaldo, minha empresa é pequenininha. É, amigo, mas às vezes uma decisão fora do país pode afetar diretamente a sua coisinha, o seu negócio pequenininho que você tem, né? Não é porque ele é pequeno que você não vai monitorar, que você não vai controlar, que você não vai entender exatamente o que acontece. Ledíssima está dizendo, preciso ganhar dinheiro com o tsunami. Tamo junto, vamos ver como é que a gente ganha. O tsunami de clientes, né? Esse tsunami aí, ele foi vamos dizer assim, uma especulação que caiu por terra logo. Eu confesso a vocês que eu não acreditei em nenhum momento que esse tsunami fosse invadir o Brasil, né? Nós já temos tsunamis demais aqui. Giovanni Santos, uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Então, essa é a primeira questão. Nós temos que analisar a economia, que está diretamente ligada ao momento da minha empresa. Diretamente ligada. A gente tem que saber como é essa economia. Então, se eu devo ser mais agressivo no meu planejamento, ou seja, no sentido de mais arrojado, ou se eu devo ser mais contencioso, se eu devo ser uma pessoa mais cautelosa, o que é que eu devo fazer, como eu devo agir. Desculpa. Então, o importante, assim, nós não podemos claramente ter domínio de tudo, mas precisamos monitorar quase tudo, né? Então, por exemplo, se você sabe que há uma perspectiva de uma alta de inflação, de uma alta de dólar e seu produto, seu serviço está associado, por exemplo, a esse produto, se uma matéria-prima, por exemplo, que você usa no seu produto é uma matéria-prima importada, ou se você depende de equipamentos importados, você já sabe que seu planejamento tem que ser um pouco diferente. Principalmente agora, que o dólar voltou a subir de novo. Então, cai, sobe, eu tenho que ter ali um marco regulador para saber para onde eu vou e outras alternativas no caso de eu não poder comprar ou não poder adquirir. Por exemplo, manutenção em máquina é uma delas. Como eu falei no início, cada caso é um caso. Podem mandar perguntas, viu? Fiquem à vontade, nós estamos aqui interagindo e batendo papo. A Tecom, nossa querida agência, que foi nosso estudo de caso da semana passada. Obrigado por vocês estarem aqui.
Bom, o segundo ponto, pessoal, esse é um ponto mais nevrálgico. Esse é um ponto que eu diria assim, sem ele a empresa não existe. Como dizia Sam Walton, fundador do Walmart, ele dizia só existe uma pessoa que é capaz de demitir do cargo mais simples de uma organização ao presidente da organização, ao conselho, acabar com a empresa. É o cliente. Então, antes de mais nada, o cliente ele tem que ser extremamente respeitado, né? E é engraçado que eu visito determinadas empresas e é muito interessante que as pessoas, exatamente, Leda, o cliente, as pessoas parecem que não precisam de clientes. Eu não sei se é comigo, aqui em Salvador, para você encontrar uma empresa que atenda bem, um local que atenda bem, até está mudando um pouco isso. Essa cultura de mau atendimento ele está mudando, até parece que é uma regra, parece que é cultural atender mal, né? E o cliente é a única pessoa que paga a sua conta, seja ele em qualquer área de trabalho. Você teve cliente em negócio, você precisa atendê-lo bem, porque você depende dele. Se ele não comprar, você está perdido. Então, a primeira coisa que é importante, pessoal, para voltar para os trilhos, além de entender a economia e saber que é uma verdadeira gangorra, se preparar para isso, é retomar uma relação próxima com o seu cliente. Olhar para o seu cliente e entender que ele é um ser humano igual a você, com necessidades iguais a você e que naquele momento ele está precisando do seu serviço ou do seu produto. E a coisa mais importante numa relação é a recorrência. Isso é fundamental, porque eu que vendo palestra, serviço, consultoria, mentoria, isso é uma coisa interessante. Eu preciso dele. Eu preciso me relacionar com ele, que ele compre mais de uma vez o meu produto ou o meu serviço. Então tem gente que acha que parece que é obrigação daquela pessoa que tem o nome naquele momento de cliente e essas posições se invertem o tempo todo. Um momento você é fornecedor, a outra você é cliente. Se eu sou agora fornecedor, em breve eu descer ali na barraca, eu posso ser um cliente num restaurante, numa farmácia, em qualquer lugar. Então eu preciso entender claramente que a recorrência, o bom trato com esse cliente, porque ele é que vai avaliar o meu produto. Aí entramos numa seara que algumas pessoas têm, vamos dizer assim, eu não sei se é uma boçalidade, eu não sei se é medo, se é falta de conhecimento, se subiu para a cabeça, eu realmente não sei, pessoal. Mas assim, eu preciso avaliar o meu produto ou serviço, eu preciso ouvir meu cliente. Às vezes, você dá um passo equivocado e naquele momento você se acha tão bom, sabe, eu ia dizer um palavrão aqui no que você faz, que você não olha determinados detalhes nas pessoas que lhe compram o serviço, né? Uma empresa começa a ruir não por perder 30%, 40% do seu cliente. Uma empresa começa a ruir porque ela perde 1, depois perde 2, depois perde 3 e assim sucessivamente. Quando ela abre o olho, ela já, por um torpor de competência, ela já se perdeu toda. Ledinha fala aqui uma coisa interessante. Lembrando que o cliente, que é bem tratado por você, falará bem de você no máximo para 2/3. Porém, se você tratar mal, ele falará mal de você até 10 pessoas ou mais. Leda, sua colocação está perfeita. Eu só acrescentaria o seguinte. O número de falar mal e falar bem hoje na era digital é infinito. É infinito. Eu tenho alguns 1000 seguidores, pouquinhos, né, em relação ao povo que tem por aí, mas se eu falar mal de qualquer coisa lá, se espalha de uma forma que de repente pode ter 500 pessoas que leram aquilo ali e falaram, vou testar. E o inverso é verdadeiro. Se eu falo
que eu tenho a maior equipe médica que eu conheço de Recife, são pessoas da minha família e que eu prezo, amanhã vai estar todo mundo procurando um otorrino, um cirurgião, um proctologista ou um massagista, que é meu dileto irmão. Então, assim, eu posso olhar por esse lado. Ah, Oswaldo, se eles não forem bons, eu nem cito. Porque é muito ruim você indicar alguém que não é competente. Então, voltando aqui, pessoal, você para pensar realmente o que o seu cliente quer? Você para pensar? Você já parou para perguntar a ele se ele está bem atendido? Se ele está feliz? Se a forma como você atende, como você agrega, resolve? Ou seja, você para pensar se você realmente resolve o problema, a dor do cliente? Esse é outro ponto fundamental. Tem um caso muito interessante aí, está nos anais aí do atendimento do marketing e tal, que a gente estuda, a gente não sabe até que ponto isso é folclore ou é verdade. Mas eu gosto de citar que é um bom exemplo, que é um garoto que tinha 17, 18 anos de idade, e ele, nas férias, ele fazia o jardim, né, de algumas casas lá no bairro dele, nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade, mas ele fazia, ele lá cultivava jardinagem, e ele sempre estava cuidando bem, o pessoal elogiava ele e tal. E ele, de 20 em 20 dias, de mês em mês, ligava para casa, se dizendo passar por outro jardineiro, oferecendo o serviço dele um pouco mais barato. E o que é que ele ouvia normalmente? Olha, eu tenho um jardineiro aqui, eu estou muito satisfeito com esse jardineiro e eu não preciso de um novo jardineiro. Mesmo se eu sendo mais barato, o rapaz aqui trabalha bem, trabalha certo. Então, assim, ele próprio já fazia um CRM de uma forma absolutamente doméstica e que é louvável. Porque o marketing, pessoal, não tem tamanho, né? A Coca-Cola faz um marketing gigantesco. Mas você pode fazer um marketing menorzinho. Qual é o grande diferencial de um marketing gigantesco com bilhões de dólares para um marketing pequenininho? É o que dá resultado, é o melhor marketing. Não interessa. Então nós temos marketing, a gente estuda marketing de empresas minúsculas, uma banca de revista, uma barraca de cachorro-quente, né? o Davi da Bala, sabe? Então, o importante é você ter essa ligação com seu cliente. Isso é fundamental. E outro aspecto em relação ao cliente que a gente precisa levantar, que é um negócio que pouca gente faz, é ter indicadores. É aferir, como eu disse um pouco mais atrás, é aferir a temperatura de como o cliente está. Você tem indicadores para seu cliente? Cada empresa, pessoal, a gente trabalha muito isso em consultoria e em mentoria também. Cada empresa, ela necessita claramente de um indicador diferente. Eu não posso ter o mesmo indicador para duas empresas de segmentos diferentes. Eu tenho que montar um indicador, criar parâmetros para esse indicador e ter um relatório constante dessa aferição desse comportamento do cliente. Então, por exemplo, você tem uma empresa que vende... Exatamente, Marcos, indicadores. Você tem uma empresa que vende... Você tem uma livraria. O indicador de uma livraria é diferente de um indicador de uma clínica odontológica. Por sinal, eu estou agora analisando o indicador de um cliente nosso, né, Dr. Leonardo Carvalho, que é uma clínica odontológica que tem aqui há muito tempo, ele é um parceiraço, amigo nosso, está se especializando agora no Rio Grande do Sul e me pediu para dar uma olhada nos indicadores. Eu estou com os indicadores aqui olhando. Então, o indicador vai, inclusive, daquele momento que você quer. O indicador, ele pontua, ele mostra caminhos, ele é apenas uma análise fria da conjuntura daquele momento que vai claramente dizer a você para que lado você deve ir. Se está dentro do seu propósito, dentro dos seus valores, né? Uma vez a gente fez uma análise de uma clínica médica de que quase todos os pacientes estavam reclamando de vocês não acreditam, do café que era muito ralo na recepção. Ralo, café fraco.
reclamando. E um dos sócios, isso tem muito tempo, pessoal, isso tem uns 3 ou 4 anos, um dos sócios, eram 4 sócios, olhou, pô, mas o café, o importante da gente é o atendimento. Eu digo, não, não é o atendimento só. Porque o atendimento ele já sabe que é bom. Ninguém vem a médico porque acha bonito. Vem a médico porque está precisando. Às vezes você tem uma sala ambientada, um atendimento simpático, educado, acolhedor, um bom café, uma água, sabe? Isso às vezes, isso define? Não, não define. Mas isso causa uma insatisfação, que às vezes, pessoal, o início da insatisfação grande está num detalhe como um cafezinho. Já tivemos alguns, em uma outra oportunidade eu vou falar sobre alguns exemplos sobre isso, mas já tivemos algumas situações. E aí a gente entra naquela seara de que muita gente olha para o cliente e diz, achando que é o outro lado do cliente. O cliente é o outro lado. Não, não tem lado, pessoal. O cliente é o mesmo lado nosso. Não existe o lado do cliente e o lado do fornecedor hoje em dia. O lado da empresa. Todos estão do mesmo lado. Porque os objetivos são paralelos e comuns. O cliente quer resolver um problema, quer resolver uma dor, e você está ali para solucionar aquela dor. Então você entra com a solução, ele entra com o problema. Veja que delícia. Mas para isso, você precisa entender que ele está do mesmo lado que você, ele não está do outro lado, né? Ele pode ficar do outro lado se você não atender ele bem. O Cafofo Delas fala, pequenos atrativos fazem uma grande diferença, sem a menor dúvida, companheiro. Sem a menor dúvida. Às vezes um bom dia, um boa tarde, faz a diferença. Tem outro caso que eu li essa semana, muito interessante, eu li nessas páginas que a gente segue na internet, sobre a questão do atendimento, um frigorífico, aí não me pergunte onde é, porque eles não citam, um frigorífico enorme, uma pessoa entrou dentro do frigorífico e a porta bateu por dentro e a manivela estava com defeito. E a pessoa que estava dentro tentou abrir e não conseguiu. E estava a alguns graus abaixo de zero. Veja que coisa interessante. E quando foi umas 7 horas da noite, o vigilante, que ficava até 22 horas, 19 horas mais ou menos, ele olhou e falou assim, saiu, foi lá, olhou tudo na área dos frigoríficos, né? E ele ouviu uma batida de porta por dentro, ouviu batendo. Aí ele abriu. Quando ele abriu, era essa pessoa e ele agradeceu. Aí o rapaz perguntou a ele, o que você veio fazer aqui? Você nunca vem por aqui? Ele disse, o senhor é o único que me dá bom dia quando chega e me dá bom dia quando sai. Boa noite, bom dia. O senhor é educado comigo, pergunta como eu estou, como está minha família. Eu senti falta disso hoje. Na hora que eu senti falta, eu fui ver se tinha acontecido alguma coisa com o senhor, porque já passava mais de 1 hora do expediente ter acabado. Então assim, se é verdade ou se não é, não sei. Serve para exemplificar? Serve. Então exemplos são sempre bem-vindos. Então não existe lado, pessoal. Né? Você define um contrato, você define um cliente bom por um detalhe. Por um detalhe, exatamente como o nosso Cafofo Delas fala aí. O detalhe faz a diferença. E, pessoal, uma empresa quebra no detalhe. Ela vai perdendo cliente, vai achando que está tudo bem. E aí, um furozinho é que afunda o navio. Não precisa ser um buraco monstruoso. Um furozinho, um furo o navio. Então, falamos da economia, falamos do cliente. E um terceiro ponto, para a gente finalizar, é o que eu chamo de consciência financeira. Consciência financeira é fundamental, né? Você tem uma consciência daquilo que você financeiramente pode e não pode na sua empresa. Aí eu separei 3 pontos aqui dentro da consciência financeira. Primeiro, o que é ter consciência financeira? É fazer uma análise constante dos seus custos. Tem um ditado antigo que diz, custo é feito unha. Toda semana você tem que analisar e cortar um pouquinho, porque senão vai crescer a um ponto que você não vai conseguir administrar mais. Né? Então, custo é uma análise que você tem que fazer diário.
diariamente, semanalmente, analisar seu fluxo de caixa, analisar como estão os pagamentos, analisar os recebimentos. Quanto maior o volume, maior a análise. Quanto menor o valor agregado de seu produto, maior o controle você deve ter. Não que você não deva ter controle nos outros produtos de coisa mais cara. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quanto menor o seu valor agregado, menor o seu lucro, ou seja, você tem que vender quantidade para obter um mínimo de lucro saudável, você tem que controlar. Porque às vezes eu perdi 40 centavos, eu perdi 30 centavos, foi um produto só, uma vez. Multiplique isso por 1.000 clientes por semana, 4.000 clientes por mês, 52.000 clientes por ano, e aí 10 anos de longevidade, 520 mil clientes, quer dizer, compras, você já perdeu aí uma infinidade de dinheiro que você não sabe. Então, analise seu custo, divida seu custo. Quanto eu gasto com pessoas, quanto eu gasto com insumos, qual é o meu custo de matéria-prima, qual é o meu custo da área administrativa, qual é o meu custo da área de recursos humanos como um todo, impostos. Então, são muitas coisas para analisar e que você precisa ter pessoas qualificadas para isso. Então, a análise de custo é a primeira consciência financeira que a gente tem. A segunda, que é outra coisa muito forte também aí, que é a prioridade. Prioridade. Então, às vezes a gente não entende ou não consegue descrever quais as prioridades que você precisa ter para administrar bem a sua empresa. Eu estou falando aqui prioridade de gasto, prioridade de compra, prioridade de custo. É essa consciência financeira que é importante. Eu realmente, pessoal, é óbvio que isso vale também para a vida pessoal da gente, mas o que eu estou falando aqui é a vida empresarial, né? A vida empresarial, ela difere um pouco da vida pessoal. Por quê? Porque existem compras que não necessariamente eu preciso fazer. Eu não preciso fazer numa empresa. Então eu tenho que avaliar os custos de insumos, eu tenho que avaliar constantemente a prioridade de gasto com pessoas, com matéria-prima, com a arquitetura da empresa, com computadores, da manutenção correta. Às vezes um computador pifa por falta de manutenção. E é muito mais interessante você ter um gasto em preservar o seu patrimônio do que você substituir o seu patrimônio, né? Então, uma preventiva em toda a organização é extremamente importante. Eu preciso realmente comprar mais um computador, mais uma mesa, mais um carro para a empresa? Eu preciso? Eu sei qual o meu ponto de corte, ou seja, será que eu sei exatamente onde eu vou me planejar para ter um gasto eficiente, ou seja, um investimento? As pessoas confundem, né? Investimento é tudo aquilo que dá retorno. Custo é tudo aquilo que não dá retorno. Então, será que eu controlo bem, por exemplo, a quantidade de visitas que um vendedor na rua faz? Será que eu controlo realmente dessas visitas, quantas ele positivou, quantas ele vendeu? Será que eu preciso colocar mais uma pessoa na equipe? Exatamente, Leda, otimizar gasto. Então, será que eu preciso comprar um quadro novo para minha empresa? Comprar um bebedor novo, ou se eu der manutenção em todos os bebedouros, eles vão né, ser importantes, suficientes para minha equipe? Eu discuto com minha equipe, eu coloco para minha equipe quais são as prioridades, eu falo para ela claramente que nós precisamos economizar, né? Não é economizar bobagem, é economizar, que você normalmente fala, eu vou economizar um cafezinho por dia. Não é economizar um copinho de café, por exemplo, por dia, um cafezinho. Você vai economizar um café vezes 30 pessoas por dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses. Quando você soma, é esse furinho no casco do navio, do barco,
que faz o barco afundar. Né? As coisas entram na vida da gente, às vezes, de uma forma tão pequena, tão simples, que a gente não olha para essas coisas. Então é justamente essa prioridade nos custos, nos gastos, que a gente precisa ter. Né? Então a empresa, pessoal, é um bem de todos. Uma organização, ela trabalha para stakeholders, como eu disse. Quem são esses stakeholders? São, primeiro, as pessoas que estão dentro da empresa, os acionistas, as pessoas que estão em torno dela, são a comunidade, são os clientes. Tem um grupo que acha que concorrente é stakeholder. Eu já sou da corrente que acha que concorrente não é stakeholder, porque o stakeholder ele sempre quer o bem da sua empresa. Né? E o concorrente, com todo respeito, ele é um competidor que nem sempre quer o bem, né? Ele quer nadar de braçada sozinho, oferir o maior lucro possível. Apesar de que isso está mudando um pouco. Mas a guerra ainda é muito grande. Então, assim, analise os custos e defina prioridades. Porque na hora que você definir prioridades, você com certeza terá parâmetros para toda a sua empresa entender que a partir dali você terá uma empresa saudável e longa, né? Isso é que é importante, você ter uma empresa longa. E aí, pessoal, nós vamos aí para o ponto de consciência financeira, é reserva financeira. Ter essa reserva financeira é uma coisa fundamental, né? Eu conheço empresas que faturam 100 mil, 150 mil por mês, aí 1,5 milhão por ano, e tem um excelente colchão de amortização que a gente chama. Ele tem uma reserva financeira para suprir problemas futuros e mantém essa reserva. E eu conheço empresas que faturam 500 mil e que se eu ligar para o cara agora e falar qual é teu colchão de amortização, ele vai falar menos 50. Ele não consegue fazer uma reserva. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente informe, por mais que você desenhe um mecanismo financeiro dentro da organização dele, ele não vai conseguir. Então, essa reserva é fundamental. Inclusive na vida pessoal. Eu conheço gente que ganha 5 mil e guarda 10%. E conheço gente que ganha 20 mil e gasta 25%. Né? Então, é uma questão de educação financeira, é uma questão de consciência. Por quê? Porque o tempo bom é maravilhoso para todo mundo, mas a vida a gente sabe que é um sobe e desce, né? A vida ela vai e volta, vai e volta. A vida ela é um gráfico de subida e descida, independente de qualquer situação. Às vezes você tem um produto extremamente sólido, você tem um produto que vende o tempo inteiro, mas você tem um produto que ele pode sofrer uma sazonalidade, pode haver um problema de insumo de matéria-prima, um aumento de dólar, uma queda na fabricação, estourou uma fábrica, alguém que lhe fornece, você já está com problema. Então é muito importante você ter alternativas financeiras e essas alternativas são reservas financeiras. Né? Essas alternativas são o que a gente chama de colchão de amortização financeiro, que são extremamente importantes. Ok, pessoal? Então assim, falamos hoje de 3 pontos que foram os 3 aspectos mais pedidos para se comentar nesse período. Tem uma pergunta de Leda aqui. E se a empresa não estiver lucrando, apenas se pagando, você aconselha o quê? Eu aconselho que você diminua o custo o máximo possível e tenha a filosofia, porque o importante é a cultura e a filosofia da economia. Ah, Oswaldo, minha empresa está no osso. Eu faturo 30 e gasto 30. Ela não está no osso. Para mim, uma empresa que está com ponto de equilíbrio e gasta tudo, ela está negativa. Porque se amanhã se estourar um cano na sua empresa, você vai pedir dinheiro a alguém. Ou você vai botar do seu, entendeu, Leda? Então, assim, recebo 30, no mínimo 5% eu tenho que guardar desse dinheiro. Como eu vou fazer isso? Aí, Oswaldo Matos, consultores associados ou comigo. Mas assim, a minha dica é, economiza um pouquinho em cada área, que você vai guardar um pouquinho de reserva. Nunca o dinheiro é tão pouco que eu não possa economizar e nunca o dinheiro é tanto que eu não possa gastar um pouco mais. Né? Então eu te daria aí
esse conselho, né? Analisa direitinho, guarda um pouquinho, que sempre a gente consegue economizar. Eu tive exemplos assim dentro da minha casa que eu tenho até essa cara de rico, mas eu não sou rico, nunca fui rico, sempre fomos muito pobres, lutamos muito para conseguir alguma coisa na vida, né, toda a família. E é interessante o seguinte, minha mãe ganhava pouco, trabalhava feito uma doida, ganhava pouco, mas ela sempre conseguia guardar um pouquinho. Ela sempre conseguia guardar um pouquinho. Sempre no aniversário, tinha um bolinho de aniversário, uma festa, os primos iam, batia parabéns, cantava, brincava, porque era naquele momento o que importava. Não interessa se o bolo vai custar R$400 ou vai custar R$20, mas existia aquela reserva. Então, a gente consegue. Ah, é difícil? Dificílimo. Dificílimo. Se fosse fácil, não existia uma série de pessoas querendo aí mudar o comportamento. Né? Não existia pessoas ligando e tal, e para a gente bater papo e conversar. E é interessante isso. Pessoal, eu espero assim, do fundo do coração, que eu tenha conseguido passar alguma coisa positiva nesses. Não são só 3 aspectos, viu? Existem muitos aspectos. Esses 3 que eu citei, economia do país, cliente e consciência financeira, foram os 3 pontos mais comentados durante os últimos 15 dias. Eu trago fresquinho para vocês. E em breve a gente vai estar falando aí sobre outras coisas assim, práticas, para botar em dia logo. E qualquer pergunta, pessoal, por favor, me acessem, né? Enquanto nós estamos por aqui, eu estou respondendo a vocês aí e o investimento para vocês é 0. É só amizade, né? Também com saudade, Leda. Então, muito obrigado. Não esqueçam, minhas redes sociais, vão lá no YouTube. Meu canal está precisando de uma movimentação lá, eu preciso chegar aos 100. Curtam lá, perguntem. Daqui a pouco vamos ter novidade. Toda semana a gente vai ter uma live diferente dessa, falando de algum aspecto da área empresarial. E eu estou bolando uns vídeos aí para a gente movimentar bem. Obrigado, um grande abraço, sucesso e economia é a palavra de ordem hoje no país. Beijo a todos.